Olá, é uma alegria ter você aqui mais uma vez conosco em mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed, aqui na Web TV Sementes do Verbo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, clica no sininho para você receber notificação toda vez que tiver conteúdo novo, para você crescer na sua vida espiritual. E nesse programa a gente traz para você, a cada episódio, uma sementinha de teologia do corpo para plantar no seu coração, para que ela possa crescer e germinar, para que você possa melhorar no seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com os irmãos. Nós estamos entrando, a partir desse episódio de hoje, no quarto ciclo de catequeses da teologia do corpo. É o ciclo que faz o eixo, a virada da primeira grande parte da teologia do corpo, que busca responder à pergunta: quem sou eu? Então, por isso São João Paulo II mostra o homem original, o homem histórico, atual, e o homem escatológico, quem nós seremos no futuro, o destino final do nosso corpo, que é a glória da ressurreição, até nós entrarmos na segunda parte da teologia do corpo, que é como nós devemos viver para encontrar o amor e a felicidade. Então, na primeira parte, a teologia do corpo vem tratar de questões de identidade e, na segunda parte, de questões de vocação. Como eu devo viver para ser verdadeiramente feliz, para ser santo já aqui nessa terra. E hoje nós trazemos uma primeira resposta, um primeiro modo de ser feliz, uma primeira vocação, que é a sexualidade para a virgindade e o celibato. Ou, como São João Paulo II chama, a continência pelo reino. É o ciclo que nós começamos agora, o quarto ciclo de catequeses, já saindo da primeira para a segunda parte, através da virgindade, do celibato. São João Paulo II faz essa ponte, que tem tudo a ver com a ressurreição da carne, que foi o ciclo anterior. Já já você vai entender por quê. Mas eu quero que você já vá imaginando por quê. O que a ressurreição tem a ver com o celibato? Vai pensando aí, a gente vai começar a te responder essa relação a partir de hoje. Nós vamos começar com a passagem bíblica que São João Paulo II elege para esse ciclo que nós começamos agora sobre a continência pelo reino. É um ciclo que é a continuação da passagem bíblica que ele usou para o primeiro ciclo, para falar sobre o princípio. É Mateus capítulo 19. Só que agora nós começamos a partir do versículo 9. É o finalzinho do colóquio de Jesus com os fariseus que vieram questionar sobre o divórcio. E Jesus responde a eles dizendo que no princípio não era assim e que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Nesse finalzinho, então, os fariseus e os próprios discípulos de Jesus entram na conversa também e o colóquio se desenvolve. Mateus 19, 9. Nós vamos ler do 9 ao 14. Os discípulos disseram-lhe... antes disso, no versículo 9. E eu vos digo, Jesus falando, que todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Os discípulos disseram: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos pelo reino dos céus.
Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Vamos até o versículo 12, do 9 ao 12. Então, vejam só que Jesus apresenta aqui 3 categorias de eunucos. Eu não sei se você sabe, mas os eunucos eram homens que, para trabalharem como servos das rainhas, das princesas, nas cortes da época de Jesus e mesmo antes dele, eram homens que, para servirem de serviçais, de guarda-costas, de mordomos das mulheres da corte, eles se prestavam a serem castrados, ou seja, eles perdiam aquilo que na aparência física era o que os caracterizaria como homens, como varões viris, em troca de uma boa vida na corte, em troca de uma vida excelente na corte. Jesus utiliza essa figura que já era conhecida do povo, do eunuco, ou seja, aquele homem que se vendia por dinheiro, né? Vendia a sua identidade, sua masculinidade por dinheiro. E Jesus nos apresenta 3 características de eunuco. Aqueles que já nasceram eunucos, ou seja, aqueles que por alguma questão física ou psíquica, psicossomática, não são capazes de exercer a sua masculinidade, por exemplo, não têm a capacidade da relação conjugal, de consumarem um coito. Aqueles que se fizeram eunuco pela mão dos homens, ou seja, esses eunucos clássicos que realmente por vontade própria vendem a sua masculinidade em troca de dinheiro. E uma terceira categoria, que são aqueles que se fazem eunucos, ou seja, por livre e espontânea vontade, pelo reino dos céus. E Jesus diz que isso é algo de difícil compreensão. Nem todos vão conseguir compreender essa novidade que Jesus vem trazer dos que livremente se tornam eunucos, ou seja, abrem mão de alguma coisa muito importante, não por dinheiro e nem por uma contingência da vida, porque já nasceram assim, mas pelo reino de Deus, tendo como motivação o reino de Deus. É a partir daí que São João Paulo II vai fazer a sua exegese sobre a virgindade e o celibato. E aqui a gente faz um pequeno retorno ao nosso encontro passado, para que a gente possa retomar essa linha de raciocínio e essa linha do nosso estudo sobre o que a gente vem caminhando. Sabendo quem nós somos, vamos agora partir para a nossa vocação. Lembra que a gente comentou que quando nós estivermos na realidade da vida eterna face a face com Deus, não haverá mais a necessidade do casamento, não haverá mais a necessidade do matrimônio, de um sacramento como caminho, como sinal que nos aponte para o próprio Deus, porque nós já estaremos face a face com Deus, já estaremos no ápice da nossa subjetividade madura, né? Da nossa maturidade enquanto pessoa, nossa maturidade espiritual, já viveremos uma realidade onde só o amor de Deus será o suficiente, e aqui eu digo só com todas as aspas possíveis, porque o amor de Deus é infinito, mas é o amor de Deus que já nos preencherá e não haverá necessidade de mais nada além do próprio amor de Deus, não haverá necessidade do matrimônio, da própria Eucaristia, porque nós estaremos com a Eucaristia viva, com o Cristo presente, com Deus presente, com o Espírito Santo face a face. É a plenitude de tudo aquilo que a gente pode e melhor desejar para nós, é estarmos face a face com Deus. Então, com isso, essa realidade da vida eterna será uma realidade, poderíamos dizer, virginal e celibatária, porque vai ser uma relação nossa direta com Deus. Não haverá mais a realidade do matrimônio. A gente vai ver um pouco mais à frente que Cristo vai falar que na ressurreição nem os homens se casam, nem as mulheres se casarão. Isso é já Cristo mostrando como vai ser essa nossa realidade da nossa vivência face a face com Deus. Então, aqui na Terra,
Terra, o celibato e a virgindade são uma antecipação e, ao mesmo tempo, um sinal escatológico. Uma antecipação porque nós já estaremos, nós celibatários e nós virgens, pessoas que nunca tiveram a relação sexual e que entregam toda a sua sexualidade, toda a sua virgindade para a realidade de Deus, já está antecipando essa realidade que viveremos na vida eterna e já apontando, já sendo um sinal, que o sinal serve para isso, para apontar para algo. O sinal em si não tem grande importância, mas a maior importância de um sinal é para o que ou para quem ele aponta. Esse é o grande detalhe dessa vida celibatária, dessa vida virginal que Cristo vem propor aos apóstolos lá naquela época. E é interessante a gente contextualizar historicamente. Por quê? Porque Jesus propõe essa realidade da dedicação completa, né? Desse celibato em prol do reino de Deus, porque naquela época só era compreensível para aqueles homens a realidade da incapacidade, né, dos eunucos de nascença, os ditos eunucos congênitos, né, aquele que de alguma forma não teriam possibilidade de viver o ato conjugal num matrimônio, ou aqueles que efetivamente se fizessem por mãos humanas, eunucos, de forma a também não ter essa possibilidade. Na cabeça daqueles discípulos, só essas duas realidades seriam as realidades possíveis. E Cristo, quando vem falar dessa realidade do celibato a ser vivido, essa nova proposta, e aqui a gente pode perceber, e fazendo um pequeno parêntese, mostrando que Cristo não veio modificar a lei, mas ele veio melhorar a lei, ele veio dar pleno cumprimento e se dedicar integralmente ao reino de Deus e dar pleno cumprimento a essa realidade. Então Cristo, quando fala dessa realidade de sermos dedicados e dedicarmos a nossa vida inteiramente apenas para Cristo, apenas pelo reino de Deus, Cristo, ele não faz um contraponto entre o matrimônio e o celibato. Ele não diz, quando os discípulos falam, então se é assim, é melhor não se casar, convém não se casar. Jesus não responde nem que sim nem que não. Ele nem estimula o casamento e nem desestimula. Mas ele vem como resposta dizer, olha, o casamento não é o único caminho, não é a única vocação. E ele vem apresentar essa novidade do celibato. Com isso, ele mostra que o matrimônio, de fato, é para todos. Aquela realidade daquela sociedade era uma realidade muito voltada para o matrimônio, principalmente por uma questão histórica também, histórico-bíblica, sobre Abraão. Lembra a promessa que Deus, a gente vai ver isso com mais detalhes nos próximos encontros, mas Deus faz a promessa para Abraão dizendo, a sua descendência vai ser numerosa, vai ser muita gente. Foi o pacto que Deus fez com Abraão. E o que significa ter uma descendência numerosa? Ter muitos filhos. E ter muitos filhos implica a vida matrimonial. Então vejam como que o matrimônio era algo muito fortemente ligado, né, a algo assim muito intrínseco àquela realidade social. Então quando Cristo fala de uma terceira via, né, usando aí a linguagem popular atual, essa terceira via não era muito clara, não passava nem culturalmente, nem historicamente, nem biblicamente para aquele povo. Se nós pensarmos, de fato, o matrimônio é uma vocação ordinária, né, digamos assim, não ordinária porque ela é menor, porque não tem porque valor, é o comum. É porque é o mais comum, né? É o mais universal. Em todas as culturas, em todos os povos e em todas as épocas, em qualquer lugar do planeta, homens e mulheres costumam se casar e constituir família e ter a sua prole. Então, de fato, como Jesus mesmo diz, ele fala que não é a todos que é concedido entender, compreender isso, mas apenas aqueles a quem for concedido, ou seja, a quem Deus, de fato, der esta graça de compreender, e não só de compreender,
mas de averiguar, de escutar a voz de Deus para saber se você é chamado, é convocado para a novidade desta vocação, desse chamado, que é o celibato, ou seja, fazer-se eunuco, entregar a sua sexualidade pelo reino de Deus. Essa é uma novidade que o cristianismo veio trazer. Essa particularidade e essa excepcionalidade da continência é o que provavelmente no início foi incompreensível para os próprios discípulos, para os fariseus, saduceus, todos aqueles que conversavam com Jesus, escribas. Deve ter sido difícil, mas particularmente porque quem tem essa primeira reação, né, assim, oh meu Deus, então não dá para, né, pensar em outra realidade que não seja o matrimônio, porque é muito difícil, né? Faz uma proposta muito radical. E, de fato, Cristo confirma, é uma proposta radical porque ela é excepcional. Ela sai do ordinário da vida das pessoas, ela sai daquilo que é esperado por todos. E mais à frente, e aqui eu retomo aquela passagem que a gente tinha falado, que no caso foi tirada aqui do Evangelho de São Marcos, Jesus deixa muito claro que na ressurreição nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Quer dizer, nem os homens se casam, nem as mulheres se dão em casamento. Essa é uma realidade e o Papa São João Paulo II coloca que isso indica uma condição para a vida face a face com Deus. É como se essa fosse uma condição, mas a gente entende quando o Papa São João Paulo II quer dizer que essa é uma condição, porque na verdade não é uma condição, é quase que uma consequência, porque é natural que na presença face a face com Deus, só Deus baste, só Deus seja suficiente para nos preencher completamente. Será o esposo de todos nós. Tanto que São João Paulo II fala que o celibato é um não desposar-se escatológico. Então, o celibato tem tudo a ver com a ressurreição, porque ele é um aperitivo, já aqui nessa terra, nesse mundo, daquilo que um dia todos nós, solteiros, casados, celibatários ou não, um dia todos nós, é a realidade que vamos viver na vida eterna, na ressurreição, onde Deus será tudo em todos e onde nós vamos nos desposar com o nosso esposo, o nosso divino esposo, com E maiúsculo. Então, o celibato, esse não desposar-se, ele já tem esse componente escatológico implícito e muito forte. Ou seja, são pessoas que são chamadas para, já aqui nessa terra, elas são chamadas e elas correspondem a esse chamado de, já aqui na terra, entregarem a sua sexualidade para o divino esposo, através da continência. Viver essa continência, esse celibato, na realidade da temporalidade, ou seja, na realidade do mundo em que nós vivemos, mostra uma profunda sensibilidade do espírito humano frente ao Espírito de Deus. Porque o próprio Jesus fala, nem todos são capazes de compreender essa palavra. Agora, se a realidade é que nem todos, então tem alguém que vai conseguir compreender. E Jesus continua, mas só àqueles a quem é concedido. Então Cristo coloca como que uma regra. Nem todos, a regra geral nem todos conseguem compreender isso. Nem todos vão conseguir. Principalmente porque a gente precisa ter essa visão histórica da realidade, que aquilo não fazia parte da cultura religiosa, nem da cultura bíblica, nem do que se vivia religiosamente naquele tempo de Jesus. Então, a regra era não conseguir compreender, mas alguém conseguiria compreender. Quem conseguiria? Quem conseguiria seria por vontade própria? Não, Jesus fala, a quem for
concedido. Ou seja, quem compreender, quem se propuser a viver essa realidade, é alguém a quem será concedido ver esse sinal e essa antecipação escatológica dessa realidade aqui na Terra para poder compreender. Então, há alguém que é concedido. E se é concedido, é algo particular, é algo específico, é aquela pessoa, então aquele grupo de pessoas que vai conseguir efetivamente compreender esse chamado. O que para muita gente vai ser grande loucura, e para aqueles homens daquela época não era diferente, era uma grande loucura. Como assim? Eu vou abrir mão de tudo pelo reino de Deus? E Cristo foi o primeiro que viveu essa realidade. Nada do que Cristo falou ou fez ou propôs para cada um de nós, enquanto aqui na Terra ele fez ou propôs na sua condição de Deus, mas sempre na sua condição humana, mostrando que tudo aquilo que Cristo propôs, ele antes viveu na sua condição humana para nos mostrar que a nossa condição humana, que era idêntica à condição humana que ele se fez enquanto encarnado, enquanto homem que veio ao mundo, é possível de nós também realizarmos. Se ele realizou enquanto homem, nós, enquanto homens e mulheres, nós, enquanto humanidade, também teremos essa mesma capacidade. E aqueles a quem é concedido compreender, aqueles que efetivamente se fizeram eunucos pelo reino de Deus, são aqueles que recebem uma graça muito especial de poder já aqui na Terra antecipar essa realidade escatológica que nós viveremos na vida eterna. E vejam só o termo que São João Paulo II usa, é a continência, ou seja, conter-se, abster-se de ter as relações conjugais, entregar a sua virgindade, a sua sexualidade a Deus, é a continência, o celibato pelo reino. Ou seja, tendo como motivação a construção do reino de Deus já aqui nessa terra. Não se trata do celibato por falta de opção, porque ninguém me quis, eu fiquei pra titia, então não tem outra opção, eu tenho que ficar sozinho. Não é solidão por falta de opção, ou porque você queria se casar, mas não apareceu ninguém que valesse a pena, você não se interessou por ninguém, ninguém se interessou por você, então é o que me resta, é ficar sozinho nesse mundo. Isso não é o celibato, isso não é a continência pelo reino. Como Jesus falou, a alguns essa graça será concedida. É uma vocação, é a entrega total de toda a sua força vital, a sua energia, a sua vida por inteiro, tendo como motivação a construção do reino de Deus aqui nessa terra. Repare então que agora nós entramos em um momento profundamente vocacional da teologia do corpo. Eu não sei se hoje você vai sair desse programa com mais perguntas na sua cabeça do que respostas. Mas se você continuar acompanhando a gente e se você tiver ouvidos de discípulo, um ouvido sensível ao Espírito Santo e atento à vontade de Deus, eu tenho certeza que pela teologia do corpo, Deus pode te dar muitas pistas de como você pode viver para encontrar o amor e a felicidade. Qual é o seu caminho? Qual é o caminho que Deus planejou para você? Você já descobriu? Você ainda está em busca? Você espera uma confirmação da sua vocação? Alguma coisa clama, grita dentro de você e você ainda tem medo de dizer sim? Não importa em que estágio da sua descoberta e da sua vivência vocacional você está, eu quero te convidar a continuar com a gente e a enviar o link desse vídeo para alguém que está na mesma busca que você, ou para alguém que você sabe que ainda está em dúvida. Aproveita, porque a gente vai começar nessa trilha vocacional a partir de hoje com a teologia do corpo. Fica ligadinho então, porque no próximo episódio a gente vai continuar nesse quarto ciclo sobre a virgindade e o celibato. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.